Oi, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa correção? Eu marquei para vocês as páginas 17 até 20 na apostila, tudo bem? Então, nós vamos corrigir agora. Então, eu peço, por favor, que abram aí, pegam o material, fizeram a tarefa? Fácil, não foi? É muito tranquilo. E a gente, então, vai fazer essa correção. Tirinha. A gente está estudando histórias em quadrinhos e tirinha. História em quadrinhos, tem vários quadrinhos que contam uma história, como foi, né, a história do clássico Dom Quixote de La Mancha, que tinha vários quadrinhos contando a história dele, né? E a gente sabe que histórias em quadrinhos e também tirinhas misturam o texto verbal, o texto não verbal, para dar movimento à história. Tem as linhas cinéticas, tem as metáforas visuais, não é? As onomatopeias, as interjeições. Também, né, a gente vê que a história em quadrinho e as tirinhas querem nos transmitir humor, a finalidade é o humor. Tia, que é isso? Interjeição, onomatopeia. Vamos falar? Primeiro, interjeição são classes de palavras que exprimem o nosso sentimento. Ai, ui, oxalá, viva, oba, sempre seguidas do ponto de exclamação. As onomatopeias é a reprodução na escrita dos sons que existem à nossa volta. O som da campainha, ding-dong, a gente consegue reproduzir na escrita, né? O som do relógio, tic-tac, tic-tac. O som das coisas que existem à nossa volta. Um carro que passa em alta velocidade, vrum, né? Um soco dos personagens, toque, pof. Isso é o quê? Isso são onomatopeias. Interjeição são classes gramaticais que transmitem as nossas emoções, os nossos sentimentos, tá bom? Então, não misture. Um é som, o outro são sentimentos. As metáforas visuais. Quando um personagem machuca, vai sentir dor. As metáforas visuais de dor são representadas pelas estrelinhas. E as linhas cinéticas, que mostram o movimento dos personagens de um espaço para o outro, ou de um objeto caindo. Se um copo cai, a gente vai ver as linhas, né, mostrando a trajetória desse copo caindo. Se uma abelha está voando, toda a trajetória, né, do seu voo será representada a trajetória do voo por linhas cinéticas. Lá no Dom Quixote de La Mancha, a gente falava das linhas do sol, das linhas saindo o som do bico do galo cantando. Lembram-se? Ótimo. Então vamos lá. Além disso, tem os balões. Tem balões de fala, balões de pensamento, balões de xingar, não é assim? Vamos estudar a tirinha? A tirinha também tem tudo isso, só que a tirinha é uma tira. Não tem uma história em vários quadrinhos. É uma tira de 3, 4 quadrinhos. Tá bom? Leiam comigo, por favor. Entre os personagens dos quadrinhos brasileiros mais conhecidos estão os da Turma da Mônica. Você sabia que a primeira vez que a Mônica apareceu em uma história foi no ano de 1963? Leia a seguir esta tirinha que apresenta a personagem ao público. Oh, legal! Vou ver quantos quilômetros eu ando assim. Saia da frente, menina! Deixa um equilibrista passar! Ixi, olha aí as metáforas visuais. Olha a linha cinética mostrando que onde é que ela acertou o Sansão. Olha aí, mais metáforas visuais aqui, ó. E olha que mais metáforas visuais ela indo embora. Agora sei como as mulheres podem desequilibrar um homem.
Vocês acharam que o Cebolinha tá diferente? Tá, não tá? Ele tem um monte de cabelo. Aqui ele tinha mais cabelo. A Mônica tá com esse cabelinho também escorrido, né? Bem diferente do que a gente conhece das histórias mais modernas. Vamos lá? Você conhece os personagens dessa história? Sim, né? Quem são eles? Mônica e Cebolinha. Já os conhecia? Sim, eu estou respondendo por você. Eu acredito que sim. O que há de diferente na forma deles, nessa tira e nas histórias atuais? Como eu já disse, né? O Cebolinha tem menos cabelo, a Mônica não tem esse cabelo escorridinho assim, né? Ele é mais curto. Ótimo. Tem até história hoje, né, da turma da Mônica jovem, que a Mônica é mais comedida, não bate tanto nos meninos, que a Magali é menos comilona. Mas assim, essa é uma história, uma versão mais antiga, vocês já tiveram uma versão um pouco menos atual e hoje já tem a atual, que são eles jovens, atualíssima, que são eles jovens. No início da história, o que que o Cebolinha está fazendo? Ah, muito fácil. Ele está fazendo o quê? Tentando andar equilibrado em um meio-fio. Muito bem. Está caminhando pelo meio-fio, esforçando-se para equilibrar. A tia vai escrever. Vamos corrigir? Deixar tudo pronto? Então vamos lá. A tia tá assim, sentada, vocês sabem muito bem que ainda tô com o meu joelho fraturado e é tão difícil dar aula sentada, mas logo, logo vai passar, tá? E eu vou estar de volta lá no dinâmico, escrevendo no quadro e tudo mais. Então, um pouquinho de paciência, a tia tá sentada, tá bom? Logo, logo meu joelho vai ficar ótimo. Então, vamos lá. Está caminhando, está caminhando pelo meio-fio, tentando se equilibrar. Certo? Ótimo! Tentando se equilibrar. Continuando. Vamos embora, vamos estudar. Aqui passou um pouquinho rápido, já tinha voltar. Até mudei de página. Ótimo. Aqui. O que Cebolinha manda que Mônica faça? Ah, muito bem. Saia da frente, menina. Ele pediu para que ela saísse da frente, não foi? Então, vamos lá, né? Vamos colocar. E ele foi educado? De jeito nenhum, né? Ele não foi educado. Então, manda que ela saia do seu caminho que ele deseja passar. Manda que ela saia do seu caminho que ele deseja passar. Muito bem. Manda que ele saia do seu caminho, que ela, né? Que ela saia do seu caminho, que ele deseja passar. Ótimo. Continuando. Por que Mônica fica brava? Ora, ele não foi educado, ele não foi gentil, ele não pediu nem por favor. Isso mesmo. A gente sabe que ela ficou brava porque Cebolinha dirigiu-se a Mônica de uma forma mal educada, o que a deixou brava. Então, porque Cebolinha dirigiu-se a Mônica de forma mal educada, o que a deixou brava. Tudo bem? O que a deixou brava. Então, porque Cebolinha dirigiu-se a Mônica de forma mal educada, o que a deixou brava.
Porque a Mônica reage à fala do Cebolinha batendo nele com seu brinquedo predileto, um coelhinho. O que isso revela sobre ela? Ela é uma garota tolerante, paciente? Não, o contrário, né? Ela é uma garota impaciente, que não suporta qualquer coisa, tudo para ela é, a faz ficar irritada, né? Ela se irrita facilmente, reage batendo. E isso já não é mais característica desse personagem. Essa braveza nas histórias atuais, ela é suavizada, atenuada, né? Porque a gente sabe que violência não gera nada, né, gente? Então, hoje em dia, a Mônica já está um pouquinho mais moderada, porque a gente não pode ensinar a criança a resolver problemas batendo, agredindo outras pessoas. Isso mesmo. Então, o que se percebe, o que sabe sobre ela? No caso, a Mônica mostra não ter paciência, é facilmente irritável e reage com agressividade quando provocada. Vamos colocar isso? Mônica não tem paciência. Mônica não tem paciência. Mônica não tem paciência, é facilmente irritável e agride fisicamente quando provocada. Tudo bem? Então, Mônica não tem paciência, é facilmente irritável e agride fisicamente quando provocada. Que feiura, Mônica! Continuando, vamos lá. Subiu, 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 subiu. Na fala do último quadrinho, Cebolinha reproduz uma frase que pode pressupor, deve ter ouvido em outra situação. As mulheres podem desequilibrar um homem. De maneira geral, qual é o sentido de desequilibrar nessa frase? De maneira geral, né? Não nesse contexto, geral. Ah, muito bem. Quem marcou? Provocar perturbação psicológica. Na fala do Cebolinha, no último quadrinho, dentro do contexto dele, qual é o sentido de desequilibrar? Ótimo! Fazer perder o equilíbrio físico. Observe, ao responder às questões a seguir, como a leitura dos elementos visuais contribui para a construção de sentidos da tirinha. Em que lugar, espaço, as ações dos personagens ocorrem? Como você o identifica? Muito bem, se você falou que é na rua, porque ele está andando onde? No meio-fio, né? Que fica na rua. Então, em que lugar? Na rua de uma cidade, como se observa pelo cenário, tem meio-fio, calçada, muro, parede. Então, em que lugar? Em que lugar? Ó, voltando aqui, ó. Muro, né? Uma parede, calçada, o meio-fio, tá bom? Então, vamos preencher. Então, coloca isso. As ações ocorrem na rua. As ações ocorrem na rua de uma cidade. E isso se observa, né? Pelo cenário. E isso é perceptível. Isso é perceptível. Isso é perceptível pela presença de quê? Muro, calçada, meio-fio, pela
presença de muros, calçadas, meio-fio, certo? Ótimo! Continuando. Observe em cada quadrinho as expressões faciais do Cebolinha e indique o sentido que elas representam. Olha lá, no primeiro ele está alegre, andando, né? Ele está entusiasmado, ele está alegre, entusiasmado, alegre. No segundo quadrinho, ele quer passar e ele está com a expressão fechada. Então, ele está bravo. Qual que é o sentimento? Bravo, braveza. No terceiro quadrinho, ele apanhou. Olha como que ele está com a carinha de sentimento de dor, de dor. E no terceiro quadrinho, ele está lá todo desapontado, com a mãozinha no rosto. Então, quer dizer que ele está desanimado, desapontado, desânimo, decepcionado, né? Muito bem. Você está acertando? Eu tenho certeza que sim. Continuando. Indique o que representam, nos dois primeiros quadrinhos, as linhas cinéticas ao lado dos braços do Cebolinha. Significa que ele está se equilibrando muito bem. No primeiro e no segundo quadro, as linhas cinéticas próximas aos braços do Cebolinha simbolizam que o personagem está tentando se equilibrar no meio-fio. Indicam, vamos colocar assim, no primeiro e no segundo quadros, elas indicam que o personagem está tentando se equilibrar no meio-fio, certo? No primeiro e no segundo quadros, elas indicam que o personagem está tentando se equilibrar no meio-fio. Vamos ler lá embaixo, que são linhas cinéticas? Leia comigo. Linhas cinéticas. Como as tirinhas são textos curtos, é preciso que elementos visuais e verbais concentrem um grande número de informações. As linhas cinéticas indicam para o leitor movimentos de elementos e personagens da história. Então, assim, para não ficar estático, a gente coloca essas linhas que dá para a impressão de que os personagens estão se movimentando, né? Dando essa dinamicidade, essa movimentação à historinha. Ótimo. A gente já sabia disso, né? Linhas cinéticas, linhas mesmo, linhas que mostram movimento, que mostram trajetória, que mostram quedas. No terceiro e quarto quadrinhos, o que indicam as estrelinhas sobre a cabeça do personagem Cebolinha? Dor. Observe. Observe aqui. No segundo quadrinho, há um sinal de pontuação sobre a Mônica. O que ela não, aqui não dá para te ver, o que ela não entendeu? Você vê lá, né? Aqui, ó, no segundo quadrinho, sobre a cabecinha dela aparece um sinal de interrogação. O que ela não entendeu? Por que esse menino tá conversando desse jeito comigo? Saia da frente. Aí, né? Ela não entendeu por que o Cebolinha se dirigiu a ela com tanta falta de educação. Então, ela não entendeu o porquê. Olha esse porquê, ó. Você sabia, né? O porquê, o motivo, né? O motivo do amigo, do Cebolinha, o motivo de Cebolinha
ter se dirigido a ela com tamanha falta de educação. Ela não entendeu o porquê de o Cebolinha ter se dirigido a ela com tamanha falta de educação. Vamos ler comigo? Pontuação. O uso de pontuação ajuda a revelar emoções dos personagens. O ponto de interrogação, dúvida, incerteza, insegurança. O ponto de exclamação, alegria, raiva, espanto, surpresa. As reticências, falta de ideia, incerteza, interrupção, né? Vamos lá. Continuando. Você estudou que o enredo de uma narrativa é composto de acontecimentos. Enredo é história, né? O que está acontecendo na história? Geralmente, há uma situação de equilíbrio inicial, rompida por um conflito, que pode ser uma dúvida de algum personagem, uma dificuldade, uma oposição entre os personagens. O conflito é importante em uma narrativa porque motiva as ações dos personagens. Qual que foi o conflito aqui? Cebolinha estava andando, de repente apareceu o conflito. A Mônica no meio do caminho dele. Então, qual é o conflito? O surgimento da Mônica no caminho de Cebolinha. O surgimento da Mônica no caminho de Cebolinha. Resuma o enredo dessa história. O que aconteceu? Cebolinha estava andando no meio-fio tentando se equilibrar. De repente, encontra-se com Mônica no seu caminho. Rispidamente, ele pede para que ela saia. Ela fica brava e acaba acertando o Sansão na sua cabeça, né? Cebolinha perde o equilíbrio e desiste de continuar tentando se equilibrar. Vamos escrever isso tudo? Vem comigo, bora! Então vai lá. Cebolinha tenta se equilibrar caminhando sobre o meio-fio. Encontra a Mônica no caminho, em seu caminho, e manda que ela saia da frente. Não foi isso? Irritada pela forma mal educada de Cebolinha falar com ela, Mônica bate em Cebolinha, que perde o equilíbrio e desiste de continuar tentando se equilibrar. Esse é o enredo. Cebolinha tenta se equilibrar caminhando sobre o meio-fio, encontra a Mônica em seu caminho e manda que ela saia da frente. Irritada pela forma mal educada de Cebolinha falar com ela, Mônica bate em Cebolinha, que perde o equilíbrio e desiste de continuar tentando se equilibrar. Perfeito? Tá dando certo aí? Tá dando tempo de copiar essa aula gravada? Você pode revê-la, não pode? Mas, ó, pode tirar print também. Observe como a história é composta de etapas distintas.
Situação inicial ou apresentação. Nesse momento inicial da narrativa, o personagem Cebolinha está brincando de se equilibrar no meio-fio. O leitor identifica um dos personagens e o espaço é a rua. Conflito, ó, aqui no segundo quadrinho. Elemento que perturba a situação inicial. Outro personagem, a Mônica, fica na frente do Cebolinha, impedindo-o de continuar a brincadeira. Cebolinha reage, sendo mal educado com ela. Clímax, aqui, ó. Clímax, terceiro quadrinho. A história atinge seu ponto de maior tensão. Mônica reage batendo no Cebolinha. E o desfecho e o final, Cebolinha dolorido, termina a brincadeira e afirma entender como as mulheres desequilibram os homens. Mônica vai embora. Aqui, essa forma aqui de como as mulheres desequilibram os homens tem dois sentidos, né? O sentido próprio aqui da palavra, que ela acabou empurrando o Cebolinha e ele perdeu o equilíbrio, saiu da brincadeira, caiu fora do meio-fio, e de mulher, no sentido figurado, desequilibrar os homens, é porque as mulheres, né, acabam fazendo atitudes que os homens ficam, de acordo com a fala, que os homens ficam assim, confusos, perdem o chão, saem da realidade, ficam, né, confusos, ficam cheios de angústia, de perturbação, tá? O desequilíbrio é no sentido figurado. Esses 4 momentos que compõem o enredo da história são assim descritos. 4 momentos que compõem o enredo da história. Situação inicial, gravou, né? Estamos repetindo. Situação inicial ou apresentação, momento em que geralmente aparecem os elementos norteadores da narrativa, tais como detalhes sobre os personagens, o tempo e o espaço em que a história se passa. A situação é de equilíbrio, de harmonia, ou seja, ainda não surgiu o conflito. Então, a apresentação de espaço, de personagens, de tempo, né? Ainda não surgiu o conflito. Conflito, surgimento de algum elemento, situação que interrompe a harmonia inicial em que o personagem se encontrava. Clímax, momento de maior tensão em uma narrativa, em que o conflito atinge maior intensidade. É o melhor momento. E o desfecho, solução dada ao conflito, ao qual pode ser definitiva ou não. Além disso, a solução não precisa necessariamente ser harmoniosa, pode ou não gerar um final feliz. Então, o desfecho pode ter um final feliz, um final trágico, um final surpreendente, tá bom? Nem sempre esses momentos estão claramente delimitados em uma narrativa. Nem sempre vem assim, tão arrumadinho como veio nessa tirinha. Em textos curtos, pode ser que a situação inicial e o conflito já apareçam logo no início. Em textos mais longos, pode haver a separação entre o desfecho, solução do conflito, e o final da história. Tudo bem? Esse aqui é um projeto de escrita, esse não é da tia, né? Tem aqui uma atividade que quero deixar para vocês, que são, né, na apostila, volume 2, as páginas 23 para casa, hein? Resolver certinho. As páginas 23 a 25. Anota aí para mim, por favor, né? Hoje é quarta-feira, 25, 27, hoje são 27/5, sexto ano, para casa, apostila, volume 2, páginas 23 a 25. 23 a 25. Essa tarefa eu vou estar cobrando de vocês para o dia. Anota aí, deixa eu te olhar aqui o meu horário. Essa tarefa, dessa que a tia está passando agora, eu quero para o dia
eu quero para o dia... Vai dar segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem... Vai dar dia 2? Ai, tô perdida aqui no calendário. Para segunda-feira, tá? Segunda-feira, sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, domingo. Dia 1º de junho. Dia 1º de junho, eu quero essa tarefa resolvida, tá? Dia 1º de junho é segunda-feira, né? Então, essa tarefa resolvida, por favor, para segunda-feira. E para quinta-feira, eu gostaria que vocês resolvessem para mim lá no livro, para amanhã, né? Lá no livro de atividades, para amanhã, pouquinha coisa, para amanhã. Anota aí, por favor. Para amanhã, LA, páginas 2 a 7. LA para 2 a 7, ó. 23 a 25, para segunda-feira, dia 1º/6. E LA, páginas 2 a 6, que eu falei? 2 a 6, lá na apostila, lá no LA, 2 a 7. 2 a 7 para quinta-feira, tá bom? Para quinta-feira, dia 28. Quinta-feira, dia 28, deixa eu te conferir. Quinta-feira, dia 28, tá bom? Então, dia 1º, 23 a 25. E para quinta-feira, dia 28, páginas 2 a 7 do LA. E aí, foi boa a aula? Assistiu bastante? Gostaram? Eu espero, então, né, revê-los o quanto antes, numa aula ao vivo. Eu agradeço a atenção, um beijinho e até mais. Bons estudos. Façam as tarefas.